bom dia. Bom dia. Olha, não machuque os outros com o que te causa dor. A frase pode parecer um pouco pesada, mas se você levar para situações simples do dia a dia, vai entender que isso é mais fácil de compreender. Por exemplo, no trânsito, eu dirijo muito mal, eu sei disso, mas aí as pessoas me xingam no trânsito, eu fico nervoso. O que me causa dor, eu quero aproveitar para machucar as pessoas também. Aí se eu levo uma fechada, eu falo, ô barbeiro, eu xingo mesmo. Mas para quê? Se é o que me causa dor, por que eu vou xingar as pessoas? Eu dirijo mal mesmo, eu já sei disso, então eu posso poupar as pessoas que me xingam, entendendo que eu realmente preciso andar mais de bicicleta. Quando eu tirei carteira, tirar a carta em São Paulo, chama carta. O cara lá, eu nervoso, o cara falou assim, põe primeiro e sai devagarinho. Eu pus primeiro, abri a porta e fui saindo devagarzinho assim. Lá em Eloy Mendes. Não tem jeito de dirigir, velho. Mas enfim, eu reconheço, preciso caminhar mais, andar mais de bicicleta, pegar mais metrô, ônibus. Lá em Eloy Mendes não tem jeito de dirigir bem, só corrige essa frase, porque senão o pessoal de Eloy Mendes vai achar que lá em Eloy Mendes... E lá que eu não tirei a primeira carteira. Mas não é culpa de Eloy Mendes. Claro que não, a culpa é minha sempre. Eu já peço desculpas, tipo assim, se espirrar, saúde. Olha, gente, vocês sabiam que no Brasil tem uma planta chamada de árvore milagrosa? É a moringa oleífera, que tem tantos nutrientes que 100 gramas da farinha tem a mesma quantidade de cálcio que mais de 1,5 litro de leite. A alergista Ariana Yang e a nutricionista Lara Natassi estão hoje aqui conosco. Vão falar dos alimentos que nos protegem, que medo disso, e melhoram a nossa imunidade. O agrião, por exemplo, quanto mais frio, mais verdinho ele fica. E tá na época de agrião. Ajuda um pouco o nosso organismo a responder melhor a eventuais agressões, tipo infecções respiratórias ou até um simples resfriado. Você tem dúvidas? Manda pra gente aqui no g1.com.br/bem-estar. Hoje a gente tá com esse cenário lindo aqui para falar dessa chuva de ites, bronquites, gripes, sinusite e cores maravilhosas que protegem a nossa saúde. Então eu vou chamar a Lara aqui para a gente revelar a nossa primeira cor que protege a nossa saúde nesse cenário incrível que a nossa produção de arte fez hoje aqui pra gente. Atenção para a primeira cor, vamos revelar, Lara. Verde. A gente acabou de falar do agrião e tá ele aqui, o verde. Assim como o agrião, outros vegetais verdes escuros, como por exemplo brócolis, a couve, a rúcula, todos eles são ricos em diversas vitaminas e minerais que vão ajudar o nosso metabolismo a funcionar direito e a manter um bom sistema imunológico. Vitamina C, vitamina A, também ferro, magnésio e diversas substâncias antioxidantes que vão ajudar o nosso organismo aí a combater as doenças que podem vir nessa época. Incluir no dia a dia, então? Sempre, sempre. De preferência no almoço e no jantar, um verdinho aí vai fazer bem. Se puder variar o tipo, né? Um tipo no almoço, um tipo no jantar, a gente vai ajudar bastante o nosso sistema imunológico. A Priscila Tovic, que é também nossa correspondente no interior de São Paulo, vai mostrar que essas frutas, essas verduras, elas adoram esse tempinho frio. E ela foi visitar uma região que produz mais da metade do agrião que é consumido aqui em São Paulo. Vamos saber mais sobre ele? Foi só esfriar um pouco e a plantação de agrião está assim, cheinha e com boa qualidade. Acima de 25 graus nós temos problema de produção, né? E aí vem aquela chuvarada, tal, ela aquece muito a água e aí ela começa a apodrecer. Esse é o ponto certo para colher. Se for colhida antes de chegar a esse tamanho, o gosto muda. O mini agrião é menos ardido, né? Aqui está o segredo para você se proteger das doenças que aparecem no friozinho. Além de ser consumido em sopas e saladas, o agrião pode ser um forte aliado para a sua saúde. Ele pode combater a tosse, as gripes e os resfriados, porque tem nutrientes que fortalecem o sistema imunológico. A vitamina C ajuda no sistema imunológico. A vitamina A é antioxidante e o ferro combate a anemia. Ajuda um pouco o nosso organismo a responder melhor a eventuais agressões, tipo infecções respiratórias ou até um simples resfriado. Mas não se empolgue.
que se consumido em grande quantidade, certo? E pode sim, de fato, dar um pouco de desconforto urinário. E mais, as propriedades do agrião ficam ainda mais acentuadas se a verdura for combinada com mel. Usar, per esempio, una dobradinha che possa aumentare e ter um efeito sinérgico, per esempio, com o mel, realmente ajuda a ter uma melhor resposta do nosso sistema respiratório frente, eventualmente, a uma agressão externa, tipo infecções ou processos inflamatórios. Então, que tal aprender a fazer uma receita para ajudar a proteger a nossa saúde? Quem ensina é a nutricionista Tamara Sandoval. Primeiro separe só os talinhos do agrião. Coloque numa panela 2 colheres grandes de açúcar e deixe derreter até ficar bem escurinho. Em seguida, acrescente água e ferva. Deixe os talos até ficarem bem molinhos. Desligue o fogo, acrescente o mel, espere esfriar e coe. Tá pronta uma receita que as nossas avós já conhecem faz tempo. É bem docinho e não dá para sentir o gosto do agrião. Tem alguma recomendação? Então, a recomendação é para criança e para adulto e 1 colher de sopa antes de dormir. Doutora Ariana, nessa época do ano tem muita gente que reclama que está com aquela tosse alérgica. Primeiro, queria saber se existe mesmo uma tosse alérgica. Assim, a pessoa começa a tossir e fala assim, olha, não se preocupa que não é resfriado, não é gripe, é tosse alérgica. Isso existe? Existe sim, Mari. As pessoas que têm rinite alérgica, na época do frio, quando tem alguma infecção viral, um vírus, um resfriado, podem desencadear a crise alérgica, crise de rinite. E um dos sintomas é muita tosse. E o mel pode ajudar nesses casos? Existem alguns trabalhos que mostram que o mel pode ajudar na diminuição da tosse, sim. Pode ser um aliado. Tem dúvida? Tá chegando agora uma pergunta. A Mariana tá exatamente na frente agora, não melhorou? A Sandra, né? Tá falando de unhas fracas, queda de cabelo, cansaço, problemas de pele. São sinais de imunidade baixa? Doutora Ariana. Pode ser sim. Vamos olhar para cá. A nossa imunidade... Você tá ouvindo o Bottini também, não? Não. Ela tá de ponto também, ela já veio tantas vezes aqui no Pensar que ela ganhou um ponto para ela. Eu fico meio perdida, para onde que eu olho? Mas vamos olhar. A nossa imunidade, quando está baixa, o nosso sistema imune serve para várias coisas. E uma das prioridades do nosso corpo é nos defender. Quando o nosso corpo está fraco, a nossa defesa está fraca, ele começa a poupar energia para coisas que não são tão importantes, como o cabelo, como as unhas. E muitas vezes o cabelo, as unhas vão enfraquecendo, porque o corpo está direcionando energia para uma parte que é prioritária, que é a imunidade, a nossa defesa. Ele está deslocando a energia para outros. São sinais importantes que alguma coisa está indo errado. Então, cabelo ficando fraco, unha fraca, pode ser sinal que a imunidade está mais fraca. Agora, alguns alimentos podem fazer um papel importante aí nesse auxílio, né, Lara? Sim, para unha, para cabelo, para pele e para imunidade. A gente sabe que quando a gente está com algum problema de pele ou de cabelo, é falta de nutrientes. A gente está com falta de nutrientes. Problemas de imunidade também são causados, em parte, por falta de nutrientes. Então, é importante a gente repor esses nutrientes sempre na nossa alimentação. Então, ter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes o mais colorido possível vai fazer com que a gente ingira todos os nutrientes que a gente precisa, porque não é um só. Esse que é o grande diferencial da nossa alimentação. A gente tem que ter uma combinação de alimentos com todos os nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, carboidrato, proteína. Nutrientes probióticos são importantes também. Então, incluir tudo na alimentação, ter uma alimentação colorida, né? Almoço e jantar bem colorido, com proteína, com carboidrato e vários vegetais, café da manhã e lanches também. Alimentação diversificada, e a Lara falou, com proteínas. Proteínas são a base dos nossos músculos. Quem mostra pra gente agora é a Andréa Zácaro. Puxar ferro, levantar peso, malhar. Cada um tem um jeito de chamar, né? Para quem se esforça tanto e passa tantas horas na academia, o importante mesmo é entrar em forma. De preferência com músculos bem desenhados. Bom, mas será que além de levantar todo esse peso... comer proteínas também pode ajudar? A nutricionista Andréa Zácaro começa explicando qual é o consumo ideal para quem faz e para quem não faz musculação. A necessidade de um indivíduo que não faça prática esportiva é de 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso. Então, para você que tem 80 quilos, você
vai consumir 80 gramas de proteína, que você consegue. Um bife tem 20 gramas, um copo de leite tem 6 gramas, um ovo tem 6 gramas. Somando tudo que você come no dia, você consegue essa quantidade proteica. Mas, para quem pratica atividade física, é interessante subir um pouquinho, aumentar um pouco essa quantidade, de 1,2 até 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Mais que 2 gramas de proteína por quilograma de peso já pode gerar algum malefício para sua função renal e hepática, porque a gente precisa eliminar esses excessos, né, dessa proteína. Consumir refeições durante o dia é que vai gerar um aumento de massa muscular. Então você precisa dividir essa porção em refeições que tenham no máximo 20 a 30 gramas de proteína. Não adianta consumir 500 gramas de carne achando que tudo isso vai gerar músculo. Claro que não, né, Andréa Zácaro, que hoje está fazendo aniversário, né? Parabéns para ela. Tem pergunta da internet? Vamos ver aqui. Ronaldo está dizendo como cozinhar a verdura sem perder muita vitamina, Lara. Tem várias formas, né? A gente pode, por exemplo, cozinhar no vapor. E para cozinhar no vapor, a gente não precisa de nenhum recipiente específico. A gente bota a água no fogo, coloca um escorredor de macarrão que seja de alumínio, que não seja de plástico, coloca a verdura ou legume lá, tampa, em uns 15 minutos o vapor vai subir e a gente vai conseguir cozinhar bastante. Se a gente não tiver como fazer o vapor, deixa a água ferver bastante, coloca só um pouquinho na água para a perda ser o mínimo possível e aí retira também a verdura e o legume. A gente pode assar também no forno, a gente pode usar o micro-ondas também, com isso a gente tem umas perdas menores de nutrientes. Mas sempre que a gente manipular algum alimento, a gente tem um pouquinho de perda sim. A gente está falando hoje sobre imunidade, a gente está aqui com o nosso muro da imunidade, a nossa defesa, né, Ariana? Agora, tem alguns momentos que ela falha, que pode abrir uns buraquinhos no muro. Primeiro vamos falar de tudo que é importante para ter esse muro bem sedimentado. Esse muro é a nossa fortaleza, né? Que vai defender o nosso corpo da entrada de várias coisas que podem nos deixar doentes. Ele é formado por tijolinhos, que são as nossas células, e por anticorpos também que são produzidos. Para formar esses tijolinhos e formar os nossos anticorpos, unir bem essas células para ter um muro bem forte, de onde que a gente vai tirar energia, de onde que a gente vai tirar material? Qual é o material? Ele vem da nossa alimentação, da nossa dieta, além do sono, atividade física, mas tudo é importante. As verduras, os carboidratos, as proteínas, as vitaminas presentes nas frutas, nos vegetais. E se algum desses ingredientes, de algum desses materiais faltar, começam a formar buraquinhos. A gente começa a ter deficiência para produzir partes desse nosso muro, dessa nossa fortaleza, que é o sistema imune. E aí vem os visitantes oportunistas. Que estão sempre por aí. Estão sempre por aí. E se eles encontram algum buraquinho, alguma falha nessa fortaleza, nesse muro, é um prato cheio para eles entrarem. Vírus, bactérias. E nós vamos ficar doentes. Então o muro fica aí. Às vezes os bichos inimigos conseguem até derrubar esse muro, né? Para a reconstrução do muro, tem uma sabedoria brasileira muito antiga, que é a famosa canja de galinha que está aqui, né? Ela realmente é importante, é um aliado importante, é um prato leve que faz parte dessa nossa regeneração, se a gente for reconstruir esse muro da imunidade. É um prato que, conforme a gente fizer o prato, ele vai ficar bem completo, porque ele contém proteína do frango, ele contém energia do carboidrato, né, do arroz, e a gente pode colocar verduras, legumes. Então essa canja aí acho que tem um pouco de cenoura, tem um pouco de verdinho, aí deve ser um pouco de salsinha, cebolinha. Então a gente pode incrementar bastante com diversos alimentos diferentes. Ela está bem colorida também, né? Tem tomate, olha só. Então com isso a gente consegue vários nutrientes que são importantes para a recuperação, quando a gente está com gripe, com resfriado, alguma coisa assim, e para ainda fortalecer mais o nosso sistema imunológico e para ter atividade, inclusive, antioxidante, anti-inflamatória no nosso corpo. Até nos temperos, né, Lara? Até os temperos têm ingredientes na canja, o alho, a cebola. Pimenta, também pimentinha pode ser. Pimentinha. De leve. Junto com a canja tem a prudência, que é muito importante, e o descanso, que é também muito importante, né? Descansar. Aí, nossa, ele saiu tanto para mandar abaixo assim, Fabinho. Durante o descanso, a gente, na alimentação... Saiu muito. Tirou do goleiro. Olha só. Na alimentação, Fernando, a gente adquire todos os ingredientes para formar o nosso muro, mas a gente precisa de um tempo para o nosso corpo assimilar e recompor e manter, fazer a manutenção desse muro.
quando a gente dorme, tem uma parte do sono que vai ser distribuída justamente para a nossa recomposição de Isso imunidade. mesmo. Nosso sono, quando a gente dorme, a gente tem vários bloquinhos de sono. Em cada bloquinho de sono tem um tempinho ali reservado para recuperação e manutenção do nosso muro de defesa. Dá para falar isso para as crianças? Dá para contar essa parte para eles ou não? É importante contar, porque as crianças principalmente precisam dormir um pouco mais do que os adultos. Para fazer essa recuperação toda. Sim, porque nas crianças, o nosso muro ele começa a ser construído quando a gente nasce, quando é bebezinho. Depois, na idade adulta, na idade do Fernando, a gente precisa fazer manutenção do muro. Só manter, Fê, tá fácil. Só manter. Só manter. Essa fase da manutenção. Muito bem. Mas quando é criança, o muro está sendo construído, está sendo formado. Então, a atenção para a variedade dos alimentos, uma dieta com comida de verdade mesmo, colorida, e também atenção para o sono, para a atividade física, é muito importante para as crianças. Daqui a pouquinho a gente vai falar da árvore milagrosa. Ela está sendo estudada no Brasil e em outros países do mundo. Como é que a gente pode aproveitar os benefícios? A gente volta já já. Saúde, estamos de volta. Antes do intervalo, a Mari falou, né? De uma planta que tem muitas qualidades e a gente recebeu uma foto dela, né, Mari? É a moringa. A Luciana falou que tem uma no quintal de casa, que é super saúde. E agora a Patrícia Silveira, que é de Itajaí, lá em Santa Catarina, vai falar mais sobre essa planta, a moringa oleífera. Ela sempre cuidou dos doentes, mas há 10 anos a enfermeira Noeli deixou a rotina dos postos de saúde para buscar plantas que fazem bem para a saúde. Foi assim que ela passou a cultivar e vender a moringa oleífera. Numa semana veio 4 pessoas aqui na propriedade atrás da moringa. Elas sempre nos dão o retorno e elas ficam nossos clientes, né? A planta pode ser usada na alimentação do jeito que é colhida ou em forma de farinha. Se a gente ingerir 1 colher de sopa por dia de farinha de moringa, ao final de 20 dias a gente vai ter consumido 100 gramas, que é o equivalente a isso que tem nesse pote. Aqui tem o mesmo que tem de cálcio em 1 litro e 600 ml de leite, o mesmo de ferro que em 1 quilo de espinafre e também a mesma quantidade de vitamina A que 1 kg e 300 de cenoura, ou também a mesma quantidade de vitamina A que tem nesse pedaço de bife de fígado. Também tem o mesmo potássio que nessa quantidade de banana e as vitaminas do complexo B que tem nesse feijão, nesse amendoim ou nesse outro pedaço de bife de fígado. A Epagre, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, testou várias receitas com moringa oleífera. Toda essa complexidade de nutrientes faz com que ela seja uma planta adequada para a prevenção e tratamento do que a gente chama hoje de síndrome metabólica, que é o que a maioria das pessoas tem, que é o colesterol elevado, a pressão arterial elevada, a diabetes, a aterosclerose. Os estudos feitos com a planta também apontaram que ela pode ajudar a retardar o envelhecimento precoce. E a gente conseguiu, então, avaliar, utilizando diversos experimentos químicos, diferentes ensaios ou análises instrumentais, que sim, a moringa oleífera ela apresenta compostos que têm essa capacidade antioxidante. Mas se o objetivo for usar a planta como auxiliar no tratamento de alguma doença, é importante ter orientação médica. A Cláudia planta no quintal de casa há 3 anos e usa na alimentação da família pelo menos 1 vez por semana. As folhas são colocadas em saladas, omeletes e até em receitas doces. Minha filha, inclusive, já fez cupcake. No doce a gente já utilizou. No arroz, numa sopa, fica maravilhoso. A doutora Ariana Yang estava explicando aqui pra gente que, embora a planta tenha essa quantidade de cálcio, não dá para saber se a gente consegue absorver todo esse cálcio da planta. E os pesquisadores afirmam que, justamente por causa dessa quantidade de cálcio, essa planta não deve ser usada por quem tem problemas renais. É bom lembrar também que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda não regulamentou o uso da farinha dessa planta e também a Anvisa alerta que não é para fazer chá com a moringa oleífera.
Bom, a gente continua aqui falando das cores, da proteção nessa temporada de outono e inverno. Vamos agora para uma cor muito importante. Lara, por favor, pode descortinar essa cor, que é a união de todas, é o branco, não é? Poder anti-inflamatório muito forte, né? Esses alimentos como o alho, a cebola, vão ajudar o nosso organismo a combater alguns processos inflamatórios. Claro que aliados a uma alimentação balanceada, mas eles têm vários compostos anti-inflamatórios e também antioxidantes. Então vale a pena incluir na nossa alimentação no dia a dia. A gente pode usar cebola e alho para fazer tudo, né? Absolutamente tudo. Falando em antioxidantes, temos mais uma cor aqui, essa que é a top dos antioxidantes, né, Lara? Que tem várias substâncias aí nos vegetais arroxeados, meio azulados também, vermelhos, vão ajudar o nosso organismo a combater a ação dos radicais livres, né, que podem causar envelhecimento celular, dano nas células também. Então, sempre associar, como sempre, a uma alimentação equilibrada em todos os nutrientes. Berinjela, repolho roxo, romã, uva. Tá bonito isso, hein? Tá bonito, né? Vai fazer um prato bonito se a gente juntar todas essas cores, né? Estamos falando aqui das nuances das cores. Vamos saber então quais são as nuances do dia, as histórias com o G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. A gente continua acompanhando as informações que estão saindo das delações da Odebrecht. Olha só, uma parte dos documentos ainda está sob sigilo. Uma parte que cita o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Isso segundo o jornal O Estado de São Paulo. Os delatores mostraram como o departamento de propina da Odebrecht se estendeu para vários países. A empresa chegou a pagar mais de 200 milhões de reais ilegalmente em obras lá fora. Olha só, o ex-presidente Lula negou as acusações. A defesa do Eduardo Cunha disse que não tem prova de nada e a gente não conseguiu falar ainda com a defesa do Palocci. Hoje tem operação da Polícia Federal para investigar se teve fraude na compra de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa. A Justiça bloqueou 1,5 bilhão de reais das contas de quem está sendo investigado. Os policiais estão só fazendo buscas em 5 estados e no Distrito Federal. A gente está esperando uma resposta da Caixa e do Banco Pan-Americano. Saúde, para terminar, olha só, há 10 anos, Nova York restringiu o uso de gordura trans em alguns lugares da cidade. Gordura trans que a gente sabe que pode trazer um monte de risco para a saúde. Até então, ninguém tinha visto na prática se isso tinha impactado ou não na saúde, mas agora saiu um estudo dizendo o seguinte: nesses lugares que restringiram o uso da gordura trans, o número de pessoas indo para o hospital por infarto ou AVC diminuiu 6% em 3 anos. Mário, Fê? 6% em 3 anos? 6% em 3 anos. Obrigada, Mari, pelas informações. Bom trabalho para você. Gente. Um beijo. Até mais. Mari. Tchau, tchau. Perguntinha da internet, vamos ver, é a Karina. Tenho imunidade muito baixa, pego resfriado, gripe, meu cabelo costuma cair muito, minha alimentação pode estar errada, devo tomar alguma vitamina? Karina, a gente vai te responder daqui a pouco. O Ricardinho também sumiu aqui no meio dos guarda-chuvas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com a resposta, Karina. Bem-vindo de volta. A gente vai falar agora de um surto que está acontecendo em Palmas, na capital do Tocantins. Caramujos africanos. Esses moluscos adoram umidade, lá é época de chuva agora. Eles gostam de umidade e de vegetais fresquinhos. E os moradores, claro, estão muito preocupados com as doenças que eles podem transmitir. Quem vai mostrar pra gente é o Cassiano Rolim. A Raniele e o filho moram em frente à horta comunitária, lugar que os caramujos africanos adoram. Nesse vídeo, feito com um celular, mesmo no escuro, dá para ver vários moluscos no meio de um entulho. A quantidade de caramujo aqui na horta comunitária. A preocupação da estudante é que eles façam mal para a saúde do menino. Meu filho, ele brinca aqui no chão, então o medo é de ele encostar nessa gosma e pegar alguma doença. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o caramujo gigante africano, o Acatina fulica, foi trazido para o Brasil na década de 80. A ideia era criar o animal, parente do escargot, para nossa alimentação. Mas a moda não pegou e eles foram soltos. Sem predadores naturais, os moluscos se espalharam por aí. A área plantada é praticamente um oásis para os caramujos, diante do forte calor que faz aqui em Palmas. Nesse lugar, eles têm sombra, água fresca e comidinha de sobra. O problema é que o molusco pode contaminar as plantas que a gente também vai consumir. Isso porque, eu vou pegar um para mostrar, o corpo dele tem um muco onde a sujeira gruda
e o animal carrega com ele para onde ele for. O perigo está no rastro do caramujo, essa gosma meio brilhante. Quando o molusco come alguma folha, pode deixar o resíduo contaminado com micro-organismos sobre as verduras. Ele pode pegar as sujeiras e se contaminar com fezes de roedores e outros animais, o que tiver sujo no chão. E aqui, principalmente na horta, ele passa isso nas folhas. Uma das doenças transmitidas pelo caramujo africano é a angiostrongiলীase cerebral, uma espécie de meningite. Ela é causada por um verme, Angiostrongylus cantonensis, que fica nas fezes de ratos. Para se prevenir, tem que limpar bem as verduras antes de comer, colocando de molho em água com uma colher de sopa de água sanitária por alguns minutos e depois enxaguar. O seu Ocimar não descuida. O senhor está levando o que aqui, por exemplo? Hortelã, que eu coloco na cafta, e uma salsinha. Normalmente, folhas principalmente, eu lavo bastante. Quem tem caramujos africanos no quintal deve eliminar os bichos, mas não pegar o molusco com as mãos desprotegidas. Eu já peguei ele, só que depois que eu fiquei sabendo que ele transmite doenças, então eu parei. Agora eu pego ou com luva ou com um saquinho, que eu visto minha mão, ou de preferência essa pazinha. A Edir coloca o caramujo num saquinho com sal, o veneno mais prático contra o molusco, e joga no lixo, para não deixar as cascas expostas. Esse caramujo, essa casca, ela pode ser um criadouro de aedes. E como a gente estamos numa época de proliferação e tem muitos aedes, então a gente tem que ter um cuidado maior ainda com outras doenças que isso ainda pode trazer. Atenção sempre com esses bichinhos, né? E a gente hoje aqui tá falando das cores, 4 cores para se proteger, para proteger a sua saúde. A gente já falou do verde, do roxo e do branco. E a próxima cor é essa daqui, Lara. É o amarelo, né? Junto com o laranja e com o vermelho. São substâncias, são alimentos que contêm bastante carotenoides, que no nosso organismo formam a vitamina A, que tem um efeito muito importante no sistema imunológico, também efeito antioxidante, ajuda a manter a pele, cabelo e a unha bonita também, né? Então, junto com os outros alimentos, vão completar aí a nossa alimentação equilibrada para boa imunidade e para prevenir doenças. Vamos lembrar daquela pergunta da internet antes do intervalo? Uma dúvida muito frequente, a Karina, ela está dizendo que tem imunidade muito baixa, pega resfriado, gripe, o cabelo costuma cair muito. E a alimentação pode estar errada? Será que ela tem que tomar alguma vitamina, algum complemento, Lara? A alimentação pode estar errada, mas a gente só vai indicar vitamina, um mineral, algum suplemento depois de uma avaliação médica e do nutricionista. Avaliação por exames clínicos que a gente pode fazer e também através da avaliação da alimentação. Então, nunca tomar suplemento sem a prescrição médica e a avaliação do nutricionista. É muito importante cuidar da alimentação. É aí que a gente tem os nutrientes que a gente precisa. Um exemplo. E acho que tem um ponto importante que a Lara comentou, é que a alimentação fornece o combustível do nosso sistema imune. Mas às vezes o problema não é o combustível, às vezes o sistema imune está doente. Então existem doenças que nós chamamos de imunodeficiências. É como se faltasse uma pecinha ali, o problema não é só a alimentação. A gente não vai resolver o problema colocando combustível se está faltando uma roda para o carro andar. Então é importante uma avaliação para saber se a pessoa tem um problema de imunodeficiência ou se é só falta de combustível que vem da alimentação ou do sono, da atividade física. Com relação às vitaminas, não adianta a gente ter uma super complementação com vitamina, porque vai ter um efeito parecido com a água que a gente usa nas plantas, né, Lara? A gente pode não absorver tudo, né? E aí pode até ser prejudicial se a gente absorver e pode ter excesso de vitaminas no nosso organismo. A Ariana está aqui do meu lado para falar sobre isso. A gente vai colocar a alimentação de pouquinho em pouquinho, né, Ariana? Para ajudar tudo, é só um pouquinho, né? É verdade, como não, tem que ser devagar e sempre. Tá. Né? As coisas que são importantes, né, da alimentação, as vitaminas, minerais, a gente precisa colocar no nosso corpo de forma constante, aos pouquinhos, equilibrada, na composição de tudo, que aí a plantinha vai crescer saudável, o nosso sistema imune vai ficar saudável. Agora, se falar assim, colocar muita vitamina, muita água, tem uma vitamina que é boa, vitamina A, vitamina C, então vamos caprichar e usar bastante dessa vitamina, vamos colocar bastante para dentro do nosso corpo. Primeiro que o nosso corpo não consegue absorver tudo que quando a gente coloca uma quantidade grande. E outro, o que está acontecendo com a plantinha? Está transbordando, não vai absorver tudo. E, dependendo do tipo de nutriente que é colocado em exagero ou de forma desequilibrada, pode fazer mal.
No caso da planta, pode virar um criador de mosquito, Aedes aegypti, então tudo em excesso faz mal, não é? O programa está terminando, está na hora de terminar, está na medida. Muito obrigado pela companhia. Qualquer parte que você quiser ver de novo, tem a chance, Globoplay, com todos os vídeos, tudo que aconteceu no programa, né, Mari? Obrigada, Lara. Obrigada, Ariana. É isso aí, Globoplay, tá lá tudo que você quiser ver. A gente volta amanhã. Se cuida, gente.